reagindo a Lost Tale. Pois é, agora eu fiz. Andando pelo Pinterest, sossegada, sem fazer mal a ninguém, quando eu me deparei com uma imagem deveras curiosa. E eu descobri uma nova camada no submundo da internet. Era claramente uma imagem de alguma Wood Undertale e consistia num ser com uma aparência um tanto... Quem é essa criança e por que ela parece comigo? Familiar chamado Fran. E isso me deixou um pouco desconfortável porque eu sentia que eu já sabia onde isso ia dar. E claro, eu podia só ter fechado a imagem, fechado o Pinterest, deslogado da minha conta e ter ateado fogo no meu laptop. Mas eu decidi ir atrás de mais informações. E sim, eu descobri que esse é um universo alternativo que mostra como seriam os filhos dos chips de Undertale. Daqueles bem tradicionais da comunidade, sabe? Mas calma, tira esse mouse daí. Se você gosta de chip, eu não vou te julgar. Talvez um pouquinho. Pera, deixa eu dar uma coisa daqui. Ah, não é. Mas eu decidi ir atrás de mais informações. E sim, eu descobri que esse é um universo alternativo que mostra como seriam os filhos dos chips de Undertale. Daqueles bem tradicionais da comunidade, sabe? Mas calma, tira esse mouse daí. Se você gosta de chip, eu não vou te julgar. Talvez Você pergunta a Charlie, o que é chip? um pouquinho, mas continua no vídeo, porque o que importa aqui não é nem o Você nunca vai querer saber disso, fato dos chips em si, mas a história no geral não faz o mínimo sentido e a forma como a autora aborda conseguiu deixar 10 vezes mais traumático, engraçado, trágico e possivelmente criminoso. Mas é claro que eu não podia sofrer sozinha, então eu trouxe comigo o Caio. Para alguém que está acostumado a viver do puro terror, esse medo que eu tô sentindo não é normal. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio e bora dar uma olhada no que a Thelma preparou pra gente. E o cara Duque. Eu tô desplantando tudo isso que vocês estão por... Isso é pior que fazer uma rota genocida. Fora de casa, né? Tô aqui no Canadá, Nabu. Muito obrigado pelo convite, Nabu. Vou tentar tirar o máximo de entretenimento possível. E, cara, eu acho que eu vou conseguir, porque, meu Deus, que fanfic é essa? Pra me ajudarem a contar essa história. Ah, e eu não deixei eles lerem o roteiro antes de gravar, então eles também não sabiam o que exatamente esperava por eles. Enfim, sem Não. me ajudarem a contar essa história. Ah, e eu não deixei eles lerem o roteiro antes de gravar, então eles também não sabiam o que exatamente esperava por Papairos, já estou com medo que... eles. Enfim, sem mais enrolação, prepare o seu café, o seu bolinho de fubá e a terapia, porque você vai precisar, confia em mim. E pelo amor de Deus, gente, esse vídeo é uma sátira, uma piada, haha, humor. Então, por favor, eu não quero ninguém indo no perfil da autora xingar ela nem nada do tipo, tá? Inclusive todos os créditos a ela. Antes Tutorial, eu acho que depois disso eu vou ter que levar todo mundo pra terra. de começar, blá blá blá, se não gosta dos chips, frãs, papiton, grufete. Não toque na minha... Alvine, Chatriel e Asgoriel, saia do vídeo e nada de comentários ofensivos. Claro, né, que de ofensivo já basta come. Tudo começa com duas crianças correndo pra dentro de um quarto, acompanhados do pai Sans. Nossa, Eu não quero ser pai, vai ter que... Já que tu não quer ser pai, pega a CLT e vai trabalhar. Não quer ser pai? Vai trabalhar. Vai ser CLT. Vai ser CLT. A única coisa que você pode fazer, não pode fazer nada. Se tu quer fazer CLT, ser pai, não pode fazer nada. Mas vai ser CLT. Isso é mais difícil de gravar do que eu pensei. Uma delas pede pra que ele conte uma história de dormir, mais especificamente com duas crianças correndo pra dentro de um quarto, acompanhados do pai Sans. Nossa, Não quero. isso vai ser mais difícil de gravar do que eu pensei. Uma delas pede pra que ele conte uma história de dormir, mais especificamente como Sans conheceu a mãe deles. Não só essa, mas também a de como o tio Papyrus e o resto da galera se juntaram com seus pares amorosos. E o Sans então começa a contar. 19 anos atrás, depois de uma rota pacifista, Sans estava observando Frisk colher umas flores. Quando o Papyrus chega de Redime. Hermano.
De repente avisa que ele tem um encontro. O Sans imediatamente nega, sabendo que ele estava falando daquele robô. E disse que não deixaria assim. O Sans estava observando Frisk colher umas flores. Quando o Papyrus chega de repente e avisa que ele tem um encontro. O Sans imediatamente nega, sabendo que ele estava falando daquele robô. E disse que não deixaria esse encontro. Sans estava observando Frisk colher umas flores. Quando o Papyrus chega de repente e avisa que ele tem um encontro. O Sans imediatamente nega, sabendo que ele estava falando daquele robô. E disse que não deixaria esse encontro acontecer de jeito nenhum. E isso podia Esclera. Como é que ser o fim da comic, mas não é. Então o Mettaton surge de trás do Papyrus e oferece pro Sans nada mais, nada menos do que duas Metraton! Metraton! É Mettaton! daquele robô. E disse que não deixaria esse encontro acontecer de jeito nenhum. E esse podia ser Mettaton, cara, é Mettaton! O cara não sabe nem o nome de personagem de Undertale, cara. Eu preciso de terapia. Tá, desculpa. o fim da comic, mas não é. Então o Mettaton surge de trás Ah, tá. do Papyrus e oferece pro Sans nada mais, nada menos do que duas entradas para um espetáculo de golfinhos. E faz questão de deixar bem claro que a Frisk ama golfinhos. O que Você fala, desde quando eu gosto de golfinhos. faz o Sans aceitar sem mais nem menos a proposta. Desde que tu foi da rota pacifista, e depois da neutra. E depois tu matou todo mundo. Sim, ele vendeu o irmão dele pra alguém que ele nitidamente Undyne, que belo irmão você é, hein? não gosta por dois ingressos pra ver golfinho. Como a criança. Bom, cada par teve seu encontro, tudo muito bonitinho, e avançamos alguns dias para o laboratório da Alguns dias depois, laboratório de Alfie. doutora Alfie, onde, para recuperar um pouquinho da nossa sanidade, podemos ver que o melhor e único casal desse jogo Pelo menos está casado. Inclusive, a gente descobre que a Undyne agora te custa de debo admiti-lo que foi o dia mais feliz de minha vida. De onde estás andando agora? trabalha dando aula de educação física na mesma escola onde a Toriel trabalha. E por que a Frisk está no laboratório, você se pergunta? Bom, a Alfie está trabalhando em alguma forma de criar uma alma nova para Kara e precisa da Frisk para fazer isso. Então a humana entra numa máquina que, com a ajuda de umas outras Papyrus, como isso? O cara é analfabeto, cara. O cara é analfabeto. Não é que esteja usando o cara, não é que esteja brigando com o cara. É que o cara é analfabeto só. Olha isso, cara. Como whisky. É isso, cara. O resto tá tudo certinho, mas whisky. Whisky. Meu Deus, tem que parar de desgastar minha voz. Ai. Whisky, cara. Whisky, cara. almas que foram doadas para o laboratório, enfim, separou o corpo Simples, Papyrus. Eu também não sei. de Kara e de Frisk, criando uma nova alma para Kara, que era uma alma colorida, que é a mistura de muitas outras, né? Mas com grande parte de determinação. Nenhuma das duas tem nenhum problema com o procedimento, que é bom, e a Kara questiona o porquê que a Frisk está ajudando ela, mesmo depois de tudo, e recebe como resposta você é da família. Mas a família ainda não estava toda completa. Então eles procuram por meios de trazer o Ezreal de volta. E aparentemente o jeito que acharam foi a Kara dar metade da sua alma pra ele. Shara, como isso foi possível? Eu não faço ideia de como exatamente isso funcionou, porque a comic simplesmente não explica. Tipo, só isso, a flor virou cabrito, pronto. Isso classificaria o Ezreal como humano, ou pelo menos metade de um. Ele e a Kara são a
mesma pessoa? São muitas questões, mas nós não temos tempo para esse tipo de bobagem. A gente tem coisa muito mais importante para lidar. Tipo o fato de que meses depois que Carrie e Asriel voltam pra casa, nasce a mais nova filha de... Pra quem quiser pesquisar, L-O-V-E-D-D-A-L-E. Vocês estão querendo queimar meus olhos, é coisa terrível. Eu não queira ter mais um filho com esse idiota. Asgore Toriel, que recebe o nome de Astel. E agora sim que esse universo começou de verdade. Sim, nessa U, não só o Asgore e a Toriel, como todos os personagens têm a criatividade de uma batata e decidem colocar o nome dos filhos de fusões duvidosas dos próprios nomes. Mas calma, que por enquanto ainda tá tranquilo. Enquanto isso, Sam se encontra no Grubby's para beber um pouco do seu clássico ketchup. Conversando um pouco com seu amigo e barman, Sam aproveita para provocá-lo. Você tá um pouco ardente esses dias, não? Digo, você e Muffet. Viu vocês dois em um encontro? Grubby responde seriamente que ia pedir Muffet em casamento. Casamento? Isso aqui escalou um pouco. O meu caro amigo, você não acha que está indo longe demais? Rápido, né? O que faz com que o esqueleto quase se engasgue com a bebida. Perguntando se não era muito cedo. E se a Fia sabia sobre isso? Ah, sim, se você não se lembra, em Undertale existe um NPC chamado Funkfire, que aparece lá em Hotland. Muita gente especulava que ela era filha de Grubby, já que basicamente os dois são bem parecidos. Pois é, meio que na comic isso daqui é canônico. Voltando, Grubby reforça que tem certeza da sua decisão, pois sua filha já concordou. Ele ama muito Muffet, mas devolve provocação na mesma moeda, dizendo que ele viu Sans flertando com uma pequena... Ai, cara, tinha que ter, né? Tinha que ter frango. Tô tendo alguns flashbacks não muito legais. Sans fica todo nervoso e atrapalhado, porque essa com certeza é a personalidade do personagem. Meu Deus, por algum acaso parece que ele quer se casar com o Frisk e completa dizendo que ela ainda é muito nova para essas coisas. O que deixa tudo muito mais esquisito, hein? Dá pra ver que a Comic canonizou o meu problema desse tipo. Essas coisas. O que deixa tudo muito mais esquisito, hein? Dá pra ver que a Comic canonizou o maior problema desse chip, né, cara? Meu Deus do céu. Agora até eu fiquei com medo pelo que vem pela frente. Fico até vendo o arrependimento batendo na porta. Peraí. Oi? Opa. Quem é tu, cara? Eu sou arrependimento. Mas peraí, você ainda tá no começo, né? Ah, tá, foi mal. Peguei cedo demais. Vamos mais tarde. Ok. Desculpa, foi mal. A esquizofrenia bateu forte agora. Ai, caramba. Sim, meio que é canonizado na Comic o maior problema de Friends. Ok, dá pra argumentar que uma mulher de 20 anos ainda pode ser considerada jovem demais para um casamento. Mas esse é o design da Frisk desse universo. Carambolas. E o Grubby's ainda responde: você terá tempo para... Você Conquistá-la. Você terá tempo para conquistá-la. Essa frase não é muito legal não, Grubby's. Por favor, ainda vai no contexto. Após isso, temos um salto temporal de 5 anos, sem podermos adicionar mais uma criança ao nosso catálogo de crianças. Griffith é uma garota com 4 braços e 3 olhos, cabelos pretos, presas em Maria Chiquinha, todas as características herdadas de Muffet, já que Griffith já herdou o fato de que futuramente ela vai ser bartender. Só isso mesmo. Honestamente, o design não é ruim, até que é interessante, é meio engraçado só ser uma Muffet 2, né? Tadinha, né, cara? A mãe dela é confeiteira, o pai dela é barman. A garota meio que já tava destinada a ser CLT desde o início. A vida não tá fácil pra ninguém. Frisk e Sans então vão juntos visitar o bebê para parabenizar o casal. E a todo momento podemos ver Sans nervoso e envergonhado com as atitudes simples, como segurar a mão da mãe e ficar próximo dela. Tem que ter bastante vergonha mesmo, Sans. Isso aí não é muito legal. Começou a palhaçada. Então, um tempo depois desse acontecimento, que anuncia o casamento, Peppa Powers e Mental. O que deixa Sans completamente transtornado e o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por alguns momentos. E depois vai afogar as mágoas lá no Grubby's. O Sans tá traumatizado que o Papai vai se casar com um robô famoso na TV, cara. E bem, o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por um momento e depois vai afogar as mágoas lá no Grubby's. A mágoa do seu irmão se casar. Mas vale a pena lembrar que você foi mais do que merecido. Afinal de contas, Sans praticamente vendeu o Papai por 2 ingressos para assistir com... Não, tô tancando. O Sans vendeu o próprio irmão dele, o Papyrus, pra sair com a Frisk. É esse tipo de comic que a gente tá lendo aqui, tá, gente? Cara, é uma coisa maravilhosa. Só não jogo mais porque se eu tivesse irmão, eu faria a mesma coisa. Além disso, ele não tá tendo que pagar o preço sozinho, porque no final das contas, todo mundo tá sendo obrigado a ver o Papyrus beijando Metatron depois do chefe ter casado ele.
Papyrus beijando Metatron depois de... Ah, não quero ver essa cena, ainda bem que tu não colocou no documento. E não para por aí. Um ano e meio. Metatron. 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 Espero que você esteja pronto. Ah, tá. Mais tempo. Significa maus tempos. Tipo, bad time. Depois desse casamento, Papyrus e Metatron decidem ter um filho. Como? Alguém me explica? Melhor ninguém explica. Como você pode presumir, é meio complicado esse esqueleto ter um filho com um robô. Então lá vamos nós de novo para o laboratório de Alphys, que o Victor é responsável em dar um jeito de juntar os DNAs do casal. É uma criança, felizmente ou não, isso de alguma maneira dá certo. E assim nasce Papton. Felizmente ou não, isso de alguma maneira dá certo. Se nasce um Papton. Eu já citei tanto esse nome na fandom que dá um arrepios. Um esqueleto de cabelos e braços e pernas de robôs. Ele acha uma roupa que lembra bastante a armadura de Papyrus com tipo cachecol vermelho no pescoço. Novamente, os designs não são feios, galera. Realmente eu não acho os designs nada feios. Só que o contexto é um pouquinho engraçado. Vou abrir aqui mais rapidinho e... Bom, o visual é bacana. Até gostei. Só não pegou o cabelo de todo. Tirando isso, tá bacaninha. Então, mais uma quebra de tempo ocorre. E agora temos Sans e Frisk no que parece um encontro em um parque de diversões. Quando Frisk diz a Sans que ela o convidou porque precisava conversar algo com ele. E essa coisa é que ela vai para a universidade, mais especificamente um intercâmbio para bem longe. Isso que fica tenso, se desculpa por ter tomado a decisão antes de ter consultado o Sans. Mas Sans responde que tá feliz por ela e vai apoiar ela em tudo. Ele disse que sabia que ela voltaria, quando isso acontecesse, ela estaria com ele novamente. Isso é um pouco ameaçador. Ele admitir, eu achei fofo, mas isso não compensa tudo o que aconteceu até agora. Depois de Frisk ter saído para o intercâmbio, os irmãos Remus, Carol e Azriel, vão ao casamento. Casamento esse que a noiva falta. Daí, pô, você pensa, o noivo tá triste, sozinho, abalado. Foi abandonado no altar, né? Esse deve ser um evento deprimente. Quando Carol tem a brilhante ideia de casar com Azriel... Morreu. Morri! Todos os casais que eu vi até aqui, esse pra mim fica em sexto lugar. Eu não vou falar mais nada, vocês sabem minha opinião sobre Kara e Ezreal, mas meu Deus do céu, o que eu tô lendo? É como dizem, né, cara? A vida tem de ser decepcionante. Quero nem ler mais isso aqui, cara. Mas essa nem é a pior parte. Porque sim, alguns meses depois isso aqui acontece. Ah não, bicho. Ah não, bicho. Caralho. Agora, porque todo mundo eu não sei o que tá escrito, mas tá bom. É de... Ah, entendi. Ah, porque todo mundo tá tendo um... Meu Deus, bicho. O que tava ruim só piorou. Kara fica grávida. Meu Deus, bicho. O que tava ruim só piorou. Kara fica grávida. Cara, isso aqui só piora, não é possível. Eu tenho medo de como que vai nascer essa criança. Enquanto Azriel tenta explicar o ocorrido para Doriel, ela apenas está incrivelmente animada para ser vó. Jesus! E Sans está com uma cara de traumatizado que só. Assim como estou nesse exato momento. Algo que realmente não pode passar batido aqui é o quão bizarro é o fato que realmente ninguém parece ligar para a origem dessa criança. Os únicos cientes da situação são o Sans e a própria Kara, que a cada 5 segundos se encaram com uma cara de que... Eu não acredito não, Charlie! Tipo, quando a criança nasce, aí uma mais nova... Uma mais nova? Oxi, como assim? Uma mais nova dos filmes? Eu não entendi. Ixi, quer dizer que existe outro ainda? Porra, quando a criança nasce, aí uma mais nova dos Raymond? A Estel perguntou por que aquele bebê tem 2 cores de cabelo. Castanho e branco. Mas Ariel apenas responde que aquilo não importava, já que a pequena nasceu saudável e linda. Porque o cabelo dela tem 2 cores. É por causa... deve ser por isso. E assim nós conhecemos a 4ª criança dessa creche, a Zara. Ela é meio humana, meio cabra, basicamente furry. Possui uma alma meio colorida e meio branca. Usa marechiquinha nos cabelos, que são metade castanho e metade branco. Ela também possui chifres. Deixa eu abrir aqui a imagem, beleza? Olha, estranho, porém fofinho. Ela tem 2 cores de cabelo. 2 cores que eu não tenho certeza, gente. Eu tenho um certo grau de daltonismo, então infelizmente não vou poder opinar a respeito disso. Algum tempo se passa, tanto tempo que deu até para Alphys andar e também gerar em crianças no laboratório. Gêmeos chamados Alphys e Alpine. Eu espero não ter pronunciado esses nomes errados. Bem sobre eles. É só isso mesmo. Esses dois nem têm tempo de tela. Cara, todo mundo tá tendo filho, né? Não é possível. É o Undertale Next Generations, cara. E esse vídeo hoje tá andando aí da Alphys, eu realmente achei bacana. Eu realmente um chip que eu concordo. E eu concordo, minha opinião, eu acho
acho que é canônico. Eu acho que é canônico, sim. O design eu achei interessante, mas parece uma fusão das duas, honestamente. Mas vamos lá, gente, é legalzinho, é legalzinho. Das crianças, né, porque são gêmeos. Antes e Alfine. Cara, que nomes são esses, cara? Parece nome de fusão de Dragon Ball, cara. Então somos levados ao ponto de vista de Sans, que o tempo todo vem ser sentido sozinho. Pois todas as sua volta são felizes amando enquanto não tem ninguém para te voltar no fim do dia. Ai, Sans, tu deveria agradecer por não ter ninguém, cara, porque se tu tivesse alguém ia ser muito bizarro. Bem, eu me identifiquei um pouco, mas espero que isso seja completamente normal. Após uma longa soneca, ele recebe telefonamente para Bartos. O fato é que tudo está falando de desacatorial e ele queria saber por que Sans não está lá. Mas Sans dá uma desculpinha e desliga. Ele se sentia mal por estar rodeado de casais, então só preferia passar o tempo sozinho. E foi isso que ele fez. Caminhou, sentou em um banco, pegou um cachorro quente e foi roubado por um cachorrinho que pegou seu almoço e saiu correndo. Realmente não tá fácil pra ninguém, nem o esqueleto poderoso está livre de assaltos. Quem dirá, Sans ainda tentou persegui-lo. Mas, como já era de se imaginar, ele ficou cansado demais para seguir com aquilo. Se deitou no chão, dormindo ali mesmo. Me pergunto por que era tão importante estar na casa de... Tutorial, não. Não, você está destinada a ser vovó para sempre. Você já postou quanto que a Fritz vai estar lá? E nossa, é antigamente filme da Disney. Precisa pra cima e Sans no chão. Não toque na minha. Depois que ele acordaria para Darkseid com toda a força. Enquanto a Humana voltou para Darkseid novamente. Infelizmente, vamos passar isso enquanto ele está voltando para a casa do Tutorial, começa a chover repentinamente. Sans entrega seu casaco para Fritz, meu Deus, que clichê. E um gesto romântico. Isso sugere que ele fique em sua casa até que a chuva passasse, já que estão mais perto. Mas acho que eles foram usando o teleporte, então... Mas acho que eles foram usando o teleporte, então... Por que eles simplesmente entraram por direto pra casa do Tutorial? Pois é, os Sans são um pouco bizarro demais. Conceito de estratégia, galera. Aprenda com o esqueleto e ainda tem desculpa nesse sentido. Enfim, depois da chegada de Frisk, alguns dias se passam. Como caiu no meu rosto, eu tava vendo o short, E Sans então toma coragem para fazer algo que ele deveria ter feito há muito tempo. E é assim, meus caros, que debaixo de uma noite estrelada, Sans Não, pra mim chega, eu vou embora antes que fique louco. pergunta. Eu tomo coragem para fazer algo que a gente deveria ter feito há muito tempo. E assim, meus caros, que debaixo de uma noite estrelada, Sans pergunta: você quer casar comigo? Em uma das cenas mais lindas dos animes, gente. Jesus. Fernando Tóxico da Indiana tem que Você vai se arrepender. Quero que morra no fogo. Cara, eu às vezes me arrependo de saber ler. E finalmente a história acabou bem pra gente. Agora era bom 2 desde sair do seu porão. A gente já fez o que você pediu. Oi, parece que nossos narradores adoraram a história, né? Mas deixa que eu assumo daqui. Depois desse belíssimo pedido, há toda uma declaração de amor que eu sinceramente me recuso a ler. Mas o que importa é que sim, a Frisk aceitou, eles se casaram. E durante o casamento ainda ocorre um flashback com a Frisk ainda criança, perguntando pro Sans como se faz uma família. E... Não, essa parte eu também não vou ler não. Mas calma, porque esse ainda não é o fim. Se você está achando estranho, o Babari não está falando nada, era porque ele está traumatizado. Traumatizo, cara. Esse eu de outra versão, não sei como explicar, mas esse é Ainda pode ficar pior. Tudo sempre pode ficar pior. Ai, cara, eu vou ficar maluca com mais um episódio. E lá vamos nós novamente para o laboratório da Alves, onde Sans está agradecendo, porque se não fosse pelo último experimento dela, ele não teria tido seus bebês, né, os seus filhos. Pois é, aposto que a essa altura vocês já tinham até esquecido que o ponto principal dessa história era falar como que os filhos de Frank nasceram. E, bom, você sabe que experimento foi esse? Para que Frisk e Sans conseguissem ter filhotinhos? Transformar ele em um humano temporariamente. E como se não bastasse aquela cena lá atrás que a gente teve que ver da Kara, agora a gente é obrigado a olhar pra Frisk na mesma situação. Enfim, é assim que vemos o primeiro
É hoje que eu... Filho de Franz, que recebe o nome de Fran. Ele é metade humano, metade esqueleto, de cabelo castanho e uma mechinha branca. E uma característica bem curiosa é que ele consegue alternar. Se eu morrer, você vai ter que morrer junto. Você ainda vai passar mais tempo sobre... Entre essas duas formas, por mais esquisito que isso soe, mas também depois de tudo que a gente já viu, né? Isso aqui tá bem tranquilo, pra falar a verdade. Depois disso, tudo acontece muito rápido. Eu acho que nem a autora tava aguentando mais ter que desenhar essa história. Fran cresce, Frisk engravida de novo, nasce mais uma criança, dessa vez uma menina chamada Sari, que tem o design exatamente igual ao do Fran, mas todo mundo também já acostumou com a ideia de que esses filhotes de cruz credo são fusões dos chips, né? E também spawna mais uma criança de Carriel, que literalmente se chama Carriel. E é assim que se encerra a belíssima e emocionante história de Lovedale. Pois é, meus queridos, tudo que é bom dura pouco. Curiosidade. Eu já vi, não vou deixar. Já sei que tô sendo mal, mas não quero curtir verdade. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pérolas de crianças. Disseram pra esse menino que ele poderia falar qualquer palavrão que quisesse. E o resultado foi... Aprendendo o nome das ferramentas. Martelo. Alicate. Eita, fodeu. Gostou da comida que a mamãe fez? Não? Não gostou, não? Eu gostei não. Por quê? Porque tá ruim. Essa aqui foi testar se tava com febre, mas... Termômetro deu 38. Você sabe o que isso significa? O quê? Será que eu tô grávida, mãe? Esse menino chora igual o Kiko e a mãe comprou uma roupa pra ele ficar igual. A reação dessa criança experimentando sorvete pela primeira vez. Por fim, qual o nome da mulher do Shrek? Xereca? Pérolas de... Nada, tá, gente? Mas, infelizmente, as coisas... Faz com que as coisas que estavam dando certo passem a dar errado.